Comece bem a semana. O texto de hoje é Êxodo 34:14. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Estamos começando todas as meditações de janeiro no nosso Comece Bem a Semana com a frase: o que eu posso esperar de 2024? Temos refletido verdades da palavra de Deus, sobretudo no que diz respeito à soberania de Deus, ao cuidado de Deus sobre a nossa vida e nessa reflexão em específico, a necessidade que temos de ter a nossa fé exclusiva em um único Deus. Interessante que Êxodo, no capítulo 34, você vai encontrar a repetição das mensagens de Deus acerca dos mandamentos, a renovação da aliança e o fato das 3 grandes festas, e depois no capítulo 35, emendando com o sábado, e também a confecção do tabernáculo, símbolo da presença de Deus, tudo isso como marcas de um povo exclusivo. Deus tem um povo exclusivo. Deus não admite compartilhar do seu povo com outro Deus. Por isso que a síntese desse princípio está justamente nesse versículo 14. Vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. É um Deus exclusivo. É um Deus que quer manter conosco um relacionamento de exclusividade. É muito interessante pensar sobre isso, não é? Porque em volta de Israel haviam povos que cultuavam dezenas, centenas, milhares de deuses. E Israel, então, era ali uma ilha de exclusividade, de monoteísmo, né, de culto ao único Deus, em meio a todo um mar de paganismo e de politeísmos. Nesse contexto, então, Deus se revela como único. E eu faço, então, rapidamente uma viagem de volta para o nosso tempo aqui, para refletir sobre os deuses que temos à nossa disposição, né? Orbitando em torno de nós. O Deus do controle, o Deus da aprovação das pessoas, o Deus da fama, o Deus da relevância, da reputação, o Deus da popularidade, o Deus do ativismo, o Deus do capitalismo, o Deus de uma visão equivocada acerca de si mesmo, gerando então várias doenças de fundo emocional e espiritual por consequência disso. E eu poderia aqui estar citando, né, um caldeirão de deuses que nós vivemos e somos submetidos constantemente. E em meio a tudo isso, então, nós temos essa responsabilidade, este dever de obedecermos a este mandamento de que o nosso Deus, como zeloso, ele arde em ciúmes, né? O radical da palavra zeloso aqui também tem a ver com ciúmes, né? Um Deus que exige de nós exclusividade, porque o que ele tem por nós é um senso de distinção realmente em relação a outros povos, e nós devemos ter para com ele também o mesmo senso de distinção em relação aos outros deuses. Começo de ano, a gente tem muita coisa para pensar. E na nossa mesa de trabalho, na nossa mente, no nosso coração, começam a brotar preocupações das mais diversas, não é? Muitos são tentados a desenvolverem, então, questões relacionadas a ansiedades, a medos, a traumas e resgate, então, de memórias passadas. Enfim, são sentimentos, emoções que nos levam realmente ao prejuízo da nossa saúde.
A palavra saúde, por exemplo, ela pode ser sintetizada num termo só chamado equilíbrio. Quando falta equilíbrio entre o que nós somos e o que nós desejamos ser, entre aquilo que temos e aquilo que desejamos ter, quando falta equilíbrio naquilo que nós temos hoje e temos que celebrar, com aquilo que nós almejamos ter e por conta disso corremos atrás e nem sempre alcançamos, tudo isso gera frustração. E frustração é igual a doença. Por isso que o culto errado produz doença. Por isso que um culto certo, a um Deus certo e único, um Deus que chega para o seu povo e diz assim: olha, vocês não devem adorar outro Deus. Ainda em Êxodo, no capítulo 20, nós vamos encontrar logo de cara, ali no preâmbulo dos 10 mandamentos, a expressão: olha, não tenha outros deuses diante de mim. Por isso que é muito importante, nesse início de ano, você permitir que o Senhor sonde o seu coração, até mesmo para que você não incorra naquilo que nós vamos encontrar em Ezequiel, lá no capítulo 14, que vai estar falando justamente sobre os ídolos que temos em nosso coração. Versículo 3 de Ezequiel 14: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Muitas pessoas estão andando por aí cabisbaixas, estão andando por aí desanimadas, desencorajadas, doentes até, justamente por não terem para com Deus uma relação de exclusividade. Deus não admite dividir a sua glória com ninguém. Ele decidiu lhe abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais. Este ano, eu creio, queridão, eu creio, queridona, que o Senhor vai abrir realmente os céus e vai chamá-lo para uma comunhão mais estreita com Ele. Creia que o Senhor realmente quer de você um culto que não seja um culto puramente normal, natural, ritualístico. Sai dessa normalidade, usando a expressão do Charles Swindoll, não? Viva acima da mediocridade. E entenda que aquilo que o Senhor tem para você neste ano, como diz o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem, porque o Senhor tem para você. Receba esta palavra e cultue ao Senhor e adore ao Senhor com esse senso de exclusividade. O nosso Deus é zeloso, o seu amor é incrível, o seu amor é fora de série, justamente para que eu e você possamos viver um ano cheio da bênção dele. Comece bem a semana com Jesus!